Boa noite, Govinda. Isso, dá uma reguladinha aí na altura da câmera aí. Aham. Boa Boa noite, noite. namasté, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, a todos que nos Ah, que assistem, bom que né, tu no conseguiu que a gente momento. organizar para estar junto nesse dia, né? Ok, vamos falar um pouquinho Então, sobre Bhakti hoje? vamos sim. Então eu queria apresentar o Govinda aqui oficialmente, né? Govinda Fé, ele é de Sapiranga, ele mora em Sapiranga, ele vai até nos contar, eu acho, da caminhada dele até a chegada em Sapiranga, talvez. Professor de yoga, astrólogo, estudioso do sagrado, da religiosidade, do caminho do religioso, do sagrado na nossa vida, né? Então eu convidei para ele falar um pouco aqui para nós da caminhada dele, do Bhakti, né? Do devocional, né? Do caminho devocional, do Bhakti Yoga, e do yoga e do que ele quiser compartilhar com a gente. Também está todo mundo convidado para participar, enviando perguntas aqui que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo. Se estiver dentro do tempo e dentro das nossas possibilidades, do nosso conhecimento, a gente vai responder com certeza. Né, Govinda? Certo? Muito bem, vamos começar Falei do certo a começo. tua apresentação, é isso mesmo? Oi? Falei certo a apresentação, é isso mesmo? É isso mesmo, então, sou professor de yoga, né, proprietário do estúdio Yoga Dharma aqui em Sapiranga, também da Dharma Incensos Artesanais, uma empresa que já existe há mais de 30 anos. A gente produz incensos artesanais, tudo vindo lá da nossa bagagem, lá dos mosteiros, né, que a gente aprendeu com os monges, quando eu fui monge também. Então, tudo isso se coloca em prática hoje. Esse é o objetivo, né, do yoga, né? Uma nova visão, uma nova forma de viver, né? Abrangendo novos conceitos. Sim, Bem, sim. além dessa questão, também eu sou professor de astrologia, né? Administro curso de astrologia aqui em Sapiranga também. E minha caminhada no yoga começou lá em 82, quando eu tive o primeiro contato com o yoga, que foi o Bhakti Yoga, né? Esse foi meu primeiro momento iniciático dentro dessa senda, dessa caminhada, foi Tu lembra com o como Bhakti Yoga. aconteceu esse chamado, assim, como é que tu chegou lá? Na realidade, eu sempre fui, desde criança, sempre fui uma criança muito indagativa, né? Sempre indaguei muito, me questionei muito. Para você ter uma ideia, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu queria saber, no momento da morte, o que, que ia passar na minha mente no momento da minha morte. Esse é um pensamento para uma criança, né? Mas, então, questionava muitas coisas, né? E apareceu, por acaso, apareceu um livro na minha mão, um livro do movimento Hare Krishna, e eu me interessei no conteúdo, né? E fui buscar um pouco mais, aprofundar um pouco mais isso. E aí realmente foi alguns anos como monge, né? E a gente aprendeu muitas coisas, né? Dentro deste caminho. O Bhakti, ele é um conceito de yoga um pouco diferente do que a gente tem por hábito, né? Quando se fala em yoga, a gente tem um conceito um pouco diferente do que o Bhakti nos proporciona, nos propõe, né? Como, Deixa eu te por perguntar uma exemplo, coisa, para a gente não perder só o gancho ali. Dá certo? passada, dar um oi para Letícia, para Tânia, para Tarsila, para Andréia, né? Excelentíssima esposa, né, Govinda? Ela, ela tá A nos Tânia, nossa assistindo, colega, a Tânia, está nossa nos colega assistindo lá na de sala. Gravataí, que também está mandando um abraço para vocês dois. Muito bem. Namastê a todos. Muito obrigado por estarem junto com a gente. E para não perder, então, esse gancho que tu me deu, tu falou que te chamou, o primeiro contato com o yoga foi através de um livro do movimento Hare Krishna, é isso? Isso mesmo, Me isso fala um mesmo. pouco do livro e fala em alguma passagem rápida o que é o movimento Hare Krishna, para quem nunca ouviu falar. Muito bem. O livro, não me lembro exatamente, que faz muitos anos isso, né? Foi lá no início dos anos 80, então faz algum tempo, mas se não me engano era Iluminação pelo Caminho Natural, era o nome do livro. Sim. É um livro, quem trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente foi uma pessoa chamada Prabhupada. Na realidade, Prabhupada é um título, né? O nome dele é Abhay Charan.
Abhay Charan, ele é um indiano ou um hindu, né? Que veio na década de 60 para o Ocidente. Ele se instalou nos Estados Unidos e dali ele expandiu todo este movimento que foi descendo para a América do Sul, se expandiu também para a Europa. Mas aqui no Brasil chegou foi meados dos anos 70. Então, Certo? eu entrei em contato com o primeiro livro, foi acho que 81, final de 81 para início de 82. Sim. E já existia um templo em Porto Alegre nessa época, né? Então eu fui até lá para conhecer do que se tratava mais, bom, aprofundar um pouco mais do que o livro tratava, né? Sim. E muito bem recebidos, né? Sempre com a culinária encantadora, né? Nessa época ainda mantinha a tradição da familiar, né? Da culinária familiar do Rio Grande do Sul, mas o movimento Hare Krishna me apresentou uma nova proposta de culinária, né? De hábitos alimentares, né? Então, a partir daí, eu nunca mais comi carne. Desde o primeiro É uma dia que eu... alimentação, Hare Krishna vegetariana, é Isso, lacto-vegetariana, né? lacto vegetariano. Sim. Hoje eu tendo mais para o vegano, mas por muitos anos, desde 82, nunca mais ingeri nenhuma espécie de carne, nem peixe, nem ovos, nem nada que se derive de forma que venha de uma violência, na realidade, né? Sim. Mas assim, não só a questão da alimentação, né? Vários outros hábitos, na realidade, a gente começa a colocar na nossa vida, né? Eu percebo que a alimentação é um atrativo, digamos assim, né? É uma forma de convidar as pessoas para o movimento Hare, né? É forte isso no movimento Hare Krishna, a alimentação Sempre e os foi, sim. banquetes, e a recepção, convidando as pessoas para comer junto, compartilhar a comida, né? Sim, você vê, João, que hoje estamos em 2020, né? Sim, Então, hoje temos restaurantes veganos, né? sim, Inclusive aqui na região, né? Em Novo Hamburgo, né? E muitos vegetarianos. Mas na época, ser vegetariano era assim, era um bicho de sete cabeças, né? A gente não tinha exótico, né? absolutamente nada de acesso a lugar nenhum. A gente tinha que realmente fazer tudo, né? Então, era uma Sim, coisa bem complexa, assim. Então, era uma nova maneira de abordar as pessoas, era com uma culinária realmente muito suntuosa, né? Muito saborosa, com vários sim. aromas, vários sabores, muitas cores, né? Lembrando que a condimentação indiana, hindu, ela foi assim a causa do mercantilismo europeu todo durante muitos séculos, Claro, né? claro que sim. Tem toda uma história E das especiarias orientais, né, Govindo? exatamente. Então, os Mas também tem um sabores, aspecto que eu vejo, Govindo, que talvez, não sei se concorda comigo, mas isso também é uma boa sacada, digamos assim, Hare Krishna, porque que já traz para uma relação de afeto, porque tu convidar alguém para compartilhar o teu alimento já é uma atitude afetuosa, né? sim, essa é outra questão, né? Além da questão de mostrar, inovar uma nova forma de se alimentar, que não seja tradicional, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Baseado na culinária com carnes, né? Campeira e O, tal, né, do isso. interior e tal. O movimento Hare Krishna apresentava uma nova proposta e apresentava e apresenta, né? Uma nova proposta que é sem violência e com muito sabor. Sim, O requisito principal é que aí começa a entrar todo o sistema Bhakti, né? Porque o sistema Bhakti de Yoga, vamos por parte, né? Bhakti significa devoção. Então, é yoga devocional. Então, sim, a ideia é fazer tudo com dedicação, com amorosidade, né? Então, o próprio ato de cozinhar se faz de uma forma neste quesito, né? Com sim, dedicação, com amorosidade. Então, a carne é justamente o oposto dessa questão, né? No momento que a carne vem à nossa mesa através de uma matança, então é um contrassenso tu dizer que
uma oferenda com carne seja algo amorosamente preparada, né? Né? Eu Até só tu queria pode colocar. importante esse contexto, eu quero que tu volte nele. Eu só não queria perder na primeira questão que eu te coloquei. Eu queria dar uma ideia geral do que é o Hare Krishna mais assim estruturalmente. Que foi isso que até eu tentei te perguntar, talvez eu não tenha colocado. Mas o Hare Krishna está estruturado em mosteiros espalhados pelo mundo, certo? Com Certo, monges que se certo. propõem uma vida devocional e com pessoas que participam da comunidade, isso, né? Sim. Só para complementar, João, Sim, a sim, ideia sim. anterior, tá? Eu já volto nesse tema, tá? Tranquilo. Então, o que culmina essa alimentação, essa forma de se alimentar, né? Alimentar Uhum, uhum. fisicamente, mas não só fisicamente, porque toda a oferenda, o trabalho de estar numa cozinha cozinhando, na realidade é uma oferenda e culmina levando isso a um altar e através de mantras se pede a purificação daquele alimento. Então, o alimento nos traz não só o alimento físico, mas também o alimento para a nossa alma. Então, essa é a ideia da alimentação. Com relação ao que tu me perguntou inicialmente, Uhum, da uhum. estrutura do movimento Hare Krishna, na época que eu conheci, se baseavam unicamente na vida monástica. Então, quem Certo, optava por fazer parte dessa comunidade, necessariamente tinha que participar internamente. Eram monges residentes. certo. Hoje não existe mais isso. Ó. A questão monástica de monges residentes cada vez é menor e a congregação ou a comunidade com suas vidas fora dos mosteiros é cada vez maior. Certo, As pessoas certo. têm seus trabalhos, têm seus estudos, né? Mas tem um momento que se reúnem para ter assim, os trabalhos em comum dentro de um mosteiro, dentro de uma comunidade Hare Krishna. Não Sim, sei sim, se... E isso se dá em toda parte do mundo, né? Tem sim. templos na, na China, na Índia, na Rússia, Alemanha, tudo que é lugar do mundo tem Argentina, aqui. Até na época que eu Beleza. entrei, por exemplo, Não, aí tu pode ia falar. falar, tu falou da alimentação, da produção da alimentação com amor, desde o cuidado da origem do alimento, que não seja de sofrimento animal, né? Como a Sim, própria produção com toda aquela riqueza da condimentação e da tradição isso. indiana. E além da alimentação, qual é que são os outros pilares do movimento? O principal pilar é o que chamam de serviço devocional. Aí vem uma questão bem delicada, porque normalmente quando se Serviço fala devocional. isso, quando se fala em servir, né? Hoje Uhum. esse é um tema assim, pode-se dizer até polêmico, né? Porque Uhum. existe Sim, uma deteriorização desta palavra, né? No português, sim, no nosso dia a dia, a questão servir significa algo menos graduado, vamos dizer assim, que algo mais sim, sublime. A gente tem essa ideia, mas na realidade não é, porque se busca realmente o entendimento de que nós somos partes e parcelas de um todo maior, né? Cada um nós, como indivíduos, como almas individuais, fizemos parte de uma grande congregação e essa congregação também faz parte de um todo maior que a gente chama, sei lá, do universo, de Deus ou da providência divina, como quisermos nos expressar com relação a essa força maior. E somos parte e parcela disso. sim, Então, este é um conceito que nos faz pensar que nós não somos este corpo, nem a ideia de que sou branco, que sou preto, que sou professor, que sou pai, que sou mãe. São todos esses conceitos, são conceitos ligados ao nosso corpo. E sim, eles vão ficar aqui quando a gente partir daqui. Então, mas quem realmente somos? Então, essa é a indagação principal. Quem realmente somos?
E para chegarmos a uma conclusão de quem realmente somos e acharmos o nosso caminho, existe todo um processo, e esse processo é baseado em mantras, principalmente em mantras, tá? Então, o processo Tem um mântrico, outro pilar, então, né? Um outro pilar do... exatamente. Porque tu falou que um dos principais pilares é o servir. Mas de que forma um monge ou um seguidor do Hare Krishna serve? Tá, é Hare Krishna, com N. Tá? Hare Krishna. Isso. Na realidade, Krishna significa, a palavra, né, significa aquele que é todo atrativo. Que na realidade se refere a Deus de alguma forma, né? Sim. Porque Deus é a fonte de tudo, né? Então ele deve ser o centro de tudo, deve ser o atrativo para tudo, né? Então por isso que é usada esta palavra para Deus. Assim como, por exemplo, no mundo E o árabe é nome do chamado de movimento Allah. nem é Hare Krishna, né? É, nem é Hare Krishna. O nome do movimento tem outro nome, Não, né? Mas ficou exatamente. conhecido pelo mantra que é muito repetido, né? Que se tornou uma marca Exatamente. registrada, né? Esse é o pilar maior, né, da intenção do autoconhecimento é o uso deste mantra, é a ferramenta principal é o uso deste mantra. Claro que a gente, assim como qualquer caminho do yoga, né, porque o Bhakti é simplesmente uma das escolas do yoga, né, das 7 principais, ele é uma das escolas, né. Assim como as outras escolas também têm seus preceitos básicos, né, assim como a gente estuda, né, como professor de yoga, que tem os yamas e os niyamas, que são as formas da gente conviver pacificamente, de conviver bem com a sociedade e consigo mesmo. O Sim. movimento Hare Krishna também tem os seus preceitos, né, que são 4 princípios básicos. O primeiro deles é a não ingestão de alimentos provindos de violência, né, como carne, peixe e ovos. O segundo seria a não intoxicação de nenhuma forma, né? Aí esse conceito é bem amplo, né? A não prática de sexo fora do casamento. Ah, e o quarto princípio é a não prática também de jogos, porque os jogos fazem com que a mente se torne tendências de enganação, né? A gente desenvolve tendências de enganação. Então, baseado nesses 4 princípios, né, que são os 4 pilares que sustentam a base, né, de tudo, tu vê que não são coisas tão simples que se possam ser seguidas hoje em dia, né? Então, Sim, sim. a própria questão alimentar já é assim, um filtro muito grande, né? Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala de Bhakti Yoga, né? Ahn, eu sei que existe a prática do Hatha Yoga, yoga dentro do momento, né? Mas quando a gente fala de Bhakti Yoga, nós não estamos necessariamente falando daquelas práticas mais tradicionais do yoga, mas tendo um contexto para o yoga como caminho. Seria isso? De que Bhakti Yoga seria o caminho da elevação pela devoção, né? Porque às vezes, muitas vezes, assim, até a conceituação de yoga, a gente trabalha aqui, já trabalhou com várias pessoas, é um pouco diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que pensam que o yoga é basicamente poses corporais, asanas corporais, né? Mas quando fala de Bhakti Yoga, não está se dizendo que é uma postura devocional, mas, né? Me fala um pouco sobre isso e sobre esse uso do Hatha Yoga ou da prática corporal do yoga dentro dos mosteiros ou na comunidade Hare Krishna. Bom, a questão de postural ou asanas dentro do movimento Hare Krishna, praticamente ela não existe. Como você sabe, né? Não sei se todos que nos assistem têm esse conhecimento um pouquinho sobre o yoga, sobre os caminhos do yoga, né? Que no segundo Patanjali nos trouxe essa bênção, né? Que é um esclarecimento maior dos 8 passos do yoga, o Astanga, né? O Astanga não Sim. como uma escola, mas sim como 8 passos, 8 caminhos, né? Astanga como oito, não Assim como, como nome de prática, né? sim.
Assim como a gente começa nossas práticas, né? Quando se vai numa escola de yoga, eu vim praticar yoga. A gente começa não lá nos yamas e niyamas, que são os primeiros passos, né? A gente começa Exato. já direto no asanas, que é o terceiro passo. Se supõe que a pessoa que já chegou ali já tem um pouco de entendimento de uma vida mais voltada à parte interior, né? Porque os próprios yamas e niyamas, que são os dois primeiros degraus dessa escada, nos levam a esse entendimento, para chegarmos na questão física, mas que são os asanas, que é o terceiro passo. Mas dentro do movimento Hare Krishna, se preconiza, se busca uma elevação maior a partir do entendimento que não somos mais este corpo. Não somos mais, não. Eu expressei errado, que nós não somos este corpo. Então, tudo que nos traz a consciência corporal, que nos ate de alguma forma a este plano, normalmente é considerado algo menos importante do que a ascensão de uma forma mais sublime, mesmo que a gente entenda que existe esse processo, que esse processo se faz necessário, né, de estarmos lapidando. A gente vive neste mundo, a gente usa este instrumento. Então a gente tem que também aprender a cuidar dele de uma forma saudável e positiva. Sim. As práticas de yoga hoje em dia, depende muito, dentro do movimento Hare Krishna, né? Depende muito da condição pessoal de cada um. Não que a instituição te indique necessariamente a seguir este processo. Tem algumas pessoas que utilizam e outras não. É Sim, isso, né? exato, exato. Aproveitando que tu falou no dia a dia, eu quero te perguntar como é que nós podemos viver o sagrado no nosso dia a dia, né? Nós estamos falando que o yoga, o Bhakti Yoga é o caminho devocional, né? Sim, Então não é a prática corporal, é o caminho devocional. Tu falou certo. que uma das estratégias é tu usar não priorizar práticas que sejam mais materialistas, né? Mais corpóreas, mais dessa dimensão material. Mas então, eu queria que tu falasse um pouco do que é o sagrado para ti e de como é que nós podemos viver esse sagrado no dia a dia. Ok. Hoje, bom, vamos esclarecer algumas coisas. Hoje eu não faço mais parte da linha monástica, né, do movimento Hare Sim, Krishna. A minha foi uma escola durante um bom período da minha vida e isso embasou e alicerçou tudo que eu construí até então. Mas, obviamente que os princípios básicos permanecem, fazem parte da minha vida, né, hoje, mas eu também busco outras coisas, né, outra forma de entendimento, além do que o movimento Hare Krishna preconiza, tá? Então, vamos começar por aí. Tu me não perguntou o está que é aqui como sagrado representante para do mim. movimento, tu está só relatando a tua experiência, né? Deixar bem Exato, claro isso, né? isso mesmo. Eu como já um sessentão, né? Eu procuro transmitir aquilo que eu já experimentei, porque senão fica algo vazio, fica algo que a gente lê nos livros e simplesmente transmite o nosso entendimento, mas a gente não vivenciou aquilo. Isso também é Claro. uma coisa que o movimento Hare Krishna fala bastante sobre isso, né? Existe o conhecimento e a realização desse conhecimento. Gyana e Vijnana são as duas palavras. Gyana significa conhecimento, Vijnana é a realização desse conhecimento. E como a gente realiza? Colocando em prática. Então, a devoção, o trabalho se dá em cada momento de nossa vida. Por exemplo, assim, na fábrica dos incensos, eu tenho que produzir, que é a maneira de sustentação da minha família. As aulas de yoga, que também é outro.
outro vértice que traz a sustentação da minha família, né? Então, são todos trabalhos que devem ser executados, cada pessoa tem o seu trabalho, né? Não vou dizer que todo mundo vai fazer uma fábrica de incenso ou dar aula de yoga, né? Mas cada um tem o seu trabalho, mas procura colocar o seu melhor no seu trabalho. Procura dedicar o seu trabalho de uma forma amorosa. Então, estou cozinhando, vou cozinhar amorosamente. Se estou limpando, vou fazer isso amorosamente. Então, isso é uma visão para cada gesto que se faz diário, né? Algumas coisas, por exemplo, eu tenho o hábito, e isso vem já desde que eu entrei nesse trabalho, né? Eu tenho o hábito de minha casa sempre teve um altar, por exemplo, né? O altar é É, algo que às vezes as pessoas que nos visitam, às vezes me conhecendo, sabe que aquilo é algo natural para mim e a pessoa já está prevenida a entrar na minha casa sabendo que na minha casa vai ter um altar. Mas tem outras pessoas que são estranhas, né? Que às vezes vêm fazer algum serviço, alguma coisa, às vezes até estranham essa questão de termos um altar em casa. Mas o altar não significa exatamente assim, o que realmente importa não é o segmento religioso ou o que está naquele altar, né? E sim é algo que seja orgânico, que tenha a ver contigo, né? Eu posso simplesmente ter uma foto, uma pedrinha no altar, mas se aquela pedrinha ou aquela foto, aquela imagem me remeta a algo superior, essa é a ideia, porque aquele espaço que eu estou reservando dentro da minha casa é o mesmo espaço que eu estou reservando na minha mente, porque a sim. nossa mente ela tem relação com o nosso espaço físico. O nosso espaço físico é um reflexo do nosso interno. Então, se externamente eu consigo tirar um horário, tirar um espaço dentro do meu lar para fazer minhas práticas religiosas ou mesmo devocionais, como quiser chamar, Uhum. eu também estou fazendo isso dentro de mim. Estou abrindo Sim. espaço da minha mente, até que vai chegar um ponto que esse espaço vai sendo cada vez maior e meu ser Sim. vai ficar cada vez mais conectado com essa plataforma superior. Se faz isso através de um altar, porque o altar ele serve como um link, como usando a palavra da, da geração agora, Atualidade, né? né? Mas Como deixa um eu só link. buscar, eu queria que tu abrisse um pouquinho mais. Tu fala em altar. Mas o altar que tu fala é um espaço que tu reserva na tua casa para colocar objetos que são sagrados para ti, é isso? Exato. E sim, cada pessoa, né, deveria ter um altar, né? Porque Por quê? pensamos sempre que somos donos de nós mesmos, né? Que somos controladores Sim. de algo. Mas na realidade a gente controla três coisas, né? O tempo, o esforço e deixa eu me ver qual é o outro. É, bom, daqui a pouco aparece na minha mente. Mas tem um quarto fator que a gente não controla. Tá? Tem um quarto fator que a gente não controla. E é esse quarto fator, né, que se usa o altar para ter essa conexão com o quarto fator. Que dentro de outras palavras, né, é tudo aquilo que for divino. É tudo aquilo que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo corriqueiro que fica mais fácil a gente entender. Eu estou andando no trânsito e no meu deslocamento daqui até o estúdio onde eu dou aula, sigo um caminho, mas eu tenho que ter a direção correta. Esse era o terceiro fator que eu me esqueci. É a direção correta. Não adianta, se o meu estúdio é em direção ao norte, não adianta eu ir para o leste ou para o oeste. Eu tenho que tomar a direção correta. E isso em todas as coisas em nossa vida. Também tem que ter um movimento, uma ação em relação a isso, que é realmente eu
sair de casa, entrar no carro ou ir a pé e me dirigir até lá. Essa é uma Sim. ação que se faz necessária. Todas essas coisas, e também, se eu tenho uma aula às 7 horas da noite, eu tenho que sair um tempo hábil para chegar lá. Então, todas essas coisas dependem da gente. Mas tem esse quarto fator que não depende da gente, como, por exemplo, eu posso sair e o motor do carro quebrar. Eu posso sair e acontecer um imprevisto, um acidente de trânsito, onde me impeça de eu chegar até lá. Sim. Então, quando se diz que um altar é algo que tem a ver conosco, é justamente para que esses objetos que estão no altar nos sirvam de vínculo com este ser supremo, com essa providência divina, com o universo, que nos traga assim que, que tudo converse para que realmente a gente atinja os objetivos. Então, eu tenho que sair no tempo certo, eu tenho que fazer o esforço de ir, eu tenho que tomar a direção correta e ainda dependo de que a providência divina traga todos os mecanismos e as coisas necessárias para que nada aconteça de me impedir de eu chegar lá. Então, Sim. uh, Só quando se colocar toma dentro do todas que, essas... não te interrompendo, mas já te interrompendo nessa tua ideia, nós temos uma parte que está seguindo a nossa live que ela coloca: a respiração a gente pode controlar também. Acho que a respiração está nesse contexto que tu falou, né, de controle e tal. E também aproveitando, tu vai deixar tu continuar a tua fala, que queria que tu colocasse, mais específico, porque a gente pode pensar em altar como quem tem uma formação católica ou cristã, como algo lá na igreja, uma estrutura lá na igreja. Explica um pouco com mais detalhes o que que tu está falando quando tu fala altar e fala para nós, para a parte aqui, respiração nós podemos controlar também, não seria outro pilar? Ok, Paty. Então, a respiração, sim, a respiração é algo que se pode e se deve controlar. Lembrando que a respiração é o nosso elo, é o vínculo entre nosso corpo físico e o corpo mental. Claro que passa pelo corpo emocional, dentro dos três manifestações do nosso corpo, né, físico, emocional e mental, ela que faz o elo entre esses dois polos, físico e mental, passando pelo corpo emocional. Então, o controle sobre a respiração, sim, é algo que se faz necessário e que também é algo que se controla, mas tu não pode parar de respirar indefinidamente. Eu quero nunca mais respirar. Então, mesmo os grandes yogis lá nos Himalaias, ainda assim, eles mantêm um processo, né, de não ingestão de alimentos, por exemplo, e o controle da respiração se dá através do prana. Isso é uma linguagem mais técnica, não sei se todos que nos assistem têm essa capacidade de nos acompanhar nesse sentido, mas hoje essas práticas são muito restritas a uma determinada classe de pessoas e sim, precisa muitos e muitos anos de prática, né? Quem sabe até muitas vidas para chegar a um nível desses, né? Então hoje, por isso A que eu gente pode bato, controlar a respiração, mas até um certo ponto, porque o sim, processo respiratório é um processo natural que precisa ser, precisa acontecer, né? exatamente, precisa acontecer. Acho que está bem Então, respondido para a parte ali. Se quiser então, continuar no teu linha de raciocínio e colocar certo, para nós essa voltando, questão da característica de um altar, assim, para se a pessoa está querendo montar esse espaço na casa dela, que fortaleça o vínculo dela com a divindade, se ela quer criar em casa esse modelo que vai se repetir na mente dela, de aceitação desse poder divino, como é que ela pode organizar isso? então, começando estabelecendo um espaço físico para isso, né? Um lugar. Exatamente, um lugar pode ser dentro do seu quarto, algo que normalmente não tem as outras pessoas que não são da família,
que, por exemplo, se não tenha esse acesso, que seja algo realmente particular, né? Íntimo, Então, esse né? seria um dos primeiros quesitos, né? Sim, E como eu falei antes, os elementos que compõem um altar deve ter algo muito particular teu, né? Que te vincule ao divino, né? Ou à energia divina. Que a ideia é justamente essa. Posso estar até me repetindo, né? Mas a ideia do altar justamente é essa. É trazer abrir um espaço na tua vida, e principalmente na tua mente, para que tu consigas estabelecer o que se chama dentro do yoga de sadhana, né? São práticas regulares, né? Que se faz quase que diariamente, mas depende da necessidade e da disponibilidade de cada um. Que dentro desse sadhana, dentro dessas práticas, né? A pessoa quando tem a sua hora de orar, né? de, de agradecer, de pedir, de reconhecer a si mesmo, né? De entrar em contato com seus valores, né? Com sua verdade, com sua essência. Isso normalmente se faz pode ser 1 minuto, 5 minutos por dia. normalmente Eu nesse estava falando lá, local que ela estabeleceu para ser o altar dela. sim, eu estava falando lá no começo, né, sobre o movimento Hare Krishna. Que o movimento Hare Krishna, dos pilares são o mantra yoga. Isso se faz Sim, através de um rosário, né, de um rosário de contas, né. Assim como a Igreja Católica também tem os seus terços, seus rosários, né, onde se reza o terço, se reza a Ave Maria. E claro que a questão do hinduísmo, né, e mesmo que os Vedas nos trazem é muito mais anterior, muito mais antigo que o próprio cristianismo. De repente, até essa questão de usar as contas dentro do cristianismo hoje talvez tenha as raízes lá no hinduísmo, né? sim, Mas voltando ao Hare Krishna, né, se usa as contas como uma forma de meditação, né? Se usa cada bolinha do rosário, se canta uma vez um mantra. Então isso normalmente sim. se faz na frente de um altar, numa forma meditativa. Que essa forma meditativa, na forma de recitação de mantras, existem na realidade três formas de recitar mantras, né? Uma delas é essa forma que se chama japa. A japa, ela é introspectiva, é meditativa, é sozinho. Existe uma segunda forma, que é uma forma é uma forma também introspectiva e meditativa, mas é acompanhada de instrumentos musicais. Mas aí Certo? se faz, normalmente isso se faz em grupo. Que nem se diz na linguagem Hari, né? Um puxa, né? Um canta e os demais repetem, né? Então isso se faz repetidamente várias vezes, né? Muitas vezes durante um longo período. E o que se ganha com isso é que se vai entrando num estado alterado de consciência, né? Através dessa repetição mântrica. E a terceira forma é um pouco mais festiva, também é em grupo, também é acompanhado de instrumentos musicais, mas é uma forma mais festiva, mais alegre, onde inclusive se faz isso em pé, o bhajan se faz sentado, mas o kirtan se faz em pé, se dança, se canta, né? Isso Então é é japa, baja e kirtan. japa, bhajan e kirtan. Bhajan. São as Então o três japa formas. é o sentado normalmente, ou O enfim, numa posição bhajan, mais o parada, bhajan, com o colar de contas, né, com o japa mala, né, com a japa contando, né, e contando as bolinhas, as contas. O sim, bhaja já é com instrumentos, normalmente um puxando e o outro e o grupo seguindo, e o kirtan já é mais festivo, mais alegre. Isso? exatamente. Mas também é o mesmo processo. Um puxa e os demais repetem. Sim, É o mesmo sim. processo. Então, e normalmente isso se faz em frente de um altar, né? Tanto a forma meditativa, individual, particular, como a forma mais festiva, né?
sim, Voltando à nossa pergunta inicial, né, de como, por exemplo, assim, os seguidores de outras culturas, de outras formas religiosas podem estabelecer seu espaço sagrado em casa, né? Porque o espaço sagrado, como eu falei anteriormente, na realidade é um subterfúgio para a gente sim, desenvolver esse espaço sagrado dentro de nós. sim, sim, Então, no momento que a gente começa a implantar esse espaço sagrado dentro de nós, e esse espaço sagrado começa a tomar formato, a tomar forma, a aumentar seu tamanho, vai chegar um ponto que a nossa vida se tornar sagrada. E a gente sim, começa a perceber o sagrado em tudo. Porque, na realidade, tudo é energia divina. Nosso corpo é energia divina, esses equipamentos faz parte da energia divina. E na realidade nós, como eu falei logo no começo, nós também como almas, como centelhas espirituais, somos energias divinas. Tanto a energia material, que cobre o nosso corpo, quanto a energia espiritual, que é realmente a nossa natureza. Ambos são duas modalidades de energia, mas as duas são energias divinas. sim, Então, no sim, momento que a gente reconhece tudo isso, acabou os problemas de devastação de florestas, de matança, de tudo esses males que acometem a nossa sociedade, de ganância de alguma forma, porque a gente sabe que, na realidade, como partes e parcelas de um todo, como eu falei anteriormente, na realidade nós estamos usando tudo aqui como de forma emprestada, porque nada que a gente tenha hoje que se diga assim, essa casa é minha, esse carro é meu, tudo vai ficar por aqui. O que vamos levar é o que está aqui dentro. E isso é o sim. que realmente importa. Eu queria que tu falasse, já que tu aproveitou agora, tu me mandou um texto muito interessante sobre mantras e orações eternas, né? Ou mantras, orações eternas. Eu acho que é um momento oportuno da gente falar sobre mantras, dar uma Ok, entendida melhor o que é um mantra, talvez os tipos de mantra, né? E eu anotei uma frase aqui que tu me mandou, que eu achei muito interessante, citando um mestre Rabindranath, né? Quando o Senhor me ordena que cante, tudo que é árido e dissonante em minha vida se dissolve em uma única e doce harmonia. Achei muito bonito isso, né? E também tu colocou que mantra é um instrumento para libertar a mente. Queria que tu desenvolvesse um pouco isso. tá bem. Bom, quando se fala em mantra, é o que está nos Vedas, né? Existe uma classe também chamada popularmente de mantras, mas na realidade Só eles para a não. gente posicionar para quem não Vedas, que é um grupo de livros tradicionais da cultura indiana que tem mais de 5.000 anos de existência, né? Muito mais, É. muito mais. Mas é bem isso, Então, né? esse que tu vai falar é originário lá desse material. Isso. Então, vamos começar pelos Vedas, então, né? Os Vedas, na realidade, eles são um conjunto de quatro grandes livros, né? Hoje eu digo assim, desses 4, 5 mil anos para cá, existem outras literaturas que vieram posterior a esses quatro primeiros livros, Sim, sim. grandes livros, né? Que são chamados os Upanishads ou o Vedanta, né, que é o final dos Vedas, né? Então, os mantras estão nessa categoria de livros, né? Esses livros abrangem todo o conhecimento humano, tanto que a palavra Veda significa justamente isso, conhecimento. Então, todo astrologia, arquitetura, medicina, tudo que se pense em conhecimento humano está nesses quatro livros. Como o ser humano tem uma capacidade de memória limitada e cada vez mais limitada, houve a necessidade de colocar todo esse conhecimento na forma de livros.
escrito. Então, por isso que eles são tão antigos, mas nem tão antigos quanto o próprio conhecimento em si. O conhecimento em si era transmitido antes oralmente, de mestre a Sim. discípulo. Mas chegou um momento que isso se fez necessário, que a memória humana começou a se degenerar. Então, foi colocado na forma escrita. E essa forma escrita tem mais ou menos por aí, que nem você falou, em torno de 5.000 anos. Tá? Bom, dentro desse conhecimento todo, existe o que se chama de mantras. Quando se fala mantras, significa exatamente mantras védicos, porque estão nos Vedas. Mas tem outra classe que, não, que tecnicamente se chama slokan. Os slokans são popularmente também chamados mantras, mas eles são assim porque eles têm uma relação com o fundamento védico, né? Com o fundamento da cultura védica. Eles têm a ver com isso. Então, normalmente, nesses slogans são... Eu não entendi o nome ainda. Como é que é? Slogan. 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 S-L-O-K-A-N. Ah, é. Isso, slogan. Então, isso é uma variação não védica, digamos assim. Exatamente. Tem a ver com a cultura védica, está sob os preceitos védicos, mas não são mantras védicos. Os mantras Ah, védicos, eles são muito, vou usar a palavra, tá? Mas não é necessariamente assim. Eles são mais ortodoxos, eles são ah. mais restritos, eles têm uma métrica e não pode ser infringida aquela métrica, porque senão ele perde o efeito necessário. Tu lembra de algum agora para entoar para nós? O próprio Desses Gayatri, mantras né? védicos? O Gayatri é Qual? um dos mantras. Gayatri, Ah, o mantra Gayatri. Gayatri. Isso. Fala para nós como é que é. Tu lembra? Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Então, existe um ritmo Esse é e o uma Gayatri métrica Mantra. É um mantra muito famoso para quem não conhece, né? E me fala, pô, acho que tu deve falar um pouquinho dele, se tu puder, de qual nesse mantra? contexto do que tu está colocando. Oi? Tá. Primeiro vamos esclarecer tudo sobre um pouquinho mais sobre mantras, tá? Depois a gente entra em alguns mantras específicos, tá bom? Sim, é que a gente tem o tempo Reduzido. limitado. Estou tentando tirar o máximo de informação que tu Deixa eu ver que consegue. horas são. Mas 21 talvez a gente minutos. tenha que marcar outros dias para continuar, porque é muito conteúdo, né? Isso mesmo. Então, o mantra, ele tem, na realidade, são duas palavras, né? Man nos leva à ideia de pensamentos, traduzindo, né, a palavra man. Vem da antiga língua sânscrita, que se falava lá naquele continente indo-asiático lá. Bom, a segunda palavra é o tra, Ah, que tem relação com um instrumento. Então, o instrumento para seria a tradução mais adequada a essa palavra tra. Então, mantra seria instrumento para pensar. Essa seria a tradução mais literal da palavra mantra. Então, através desta repetição desses sons, né, porque ele é uma vibração sonora, por isso ele deve ser cantado e entoado na língua original, mas sempre lembrando que a gente deve pelo menos ter a ideia, se não saber a tradução literal do que o mantra nos traz, pelo menos a ideia, o fundamento, o princípio daquele mantra, para que ele serve, o que estamos realmente entoando. Pelo menos a ideia central deve estar clara no momento que se recita ou se canta algum mantra. sim. Então, o mantra, ele tem essa questão de ser cantado ou recitado na língua original, porque a questão sonora é que faz esta vibração, né? A vibração
é, se dá na nossa mente, principalmente, né? Ela tem a ideia de limpar a mente, mas limpar do quê, né? A gente, como sabemos, né, nós somos muito direcionados à nossa personalidade. A nossa personalidade nada mais é, nada menos do que o que nossos pais nos ensinaram. Nós somos moldados a ser e agir de acordo com que a educação que a gente recebeu. Mas isso realmente não faz parte da nossa natureza íntima. Então, esses condicionamentos que nos colocam, que a sociedade nos coloca, são formas de condicionamento que muitas vezes, por exemplo, assim, são hábitos que nem são nossos. E o mantra faz com que a gente consiga purificar a nossa mente de forma que a nossa verdadeira natureza, que é o nosso eu verdadeiro, ele aflore. Então, esse aflorar do eu se manifesta através desta vibração mântrica. E cada mantra ele deve ser recitado pelo menos 3 vezes. Esse é o mínimo do mínimo. Por exemplo, usando o exemplo Hare Krishna, através daquele rosário de contas que se chama mala, né? Então, quando se canta os mantras com mala, chama-se japa mala, né? Então, usando esse processo do japa mala, o rosário tem 108 bolinhas. Então, cada uma das bolinhas se canta uma vez o mantra. Então, na realidade, para fechar uma volta inteira naquele rosário, se canta 108 vezes o mantra. E os devotos de Krishna cantam 16 voltas por dia. Então, são 16 vezes 108 vezes a repetição do mantra. Então, por isso que eles são chamados de Hare Krishna, porque passa o dia inteiro cantando Hare Cantando, né? Ô, Govina, falta mais ou menos uns 5 minutos de tempo que nós temos. Eu gostaria que tu mostrasse para nós, falasse um pouco sobre o slogan, né? A diferença de um mantra para o mantra. E eu gostaria, até verbalizasse, se tu tivesse essa condição. E eu quero encerrar a nossa entrevista com o mantra. E nós só temos 5 minutos. Tudo Muito bem. contigo. Um Vamos exemplo lá. da slogan, fala um pouquinho dos dois e um mantra para a gente encerrar. Bom, os slogans são normalmente usados para pedir bênçãos aos mestres, né? Por exemplo, Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshur Umritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Isso é um slogan que traz como eixo principal a gratidão a todas aquelas pessoas que nos servem como mestres, que nos ensinam algo. Não faz parte da tradição védica em si, mas tem o princípio védico. Então é um slogan. Sim, a mesma E ideia, assim, né? e assim o slogan ele é mais flexível, não é tão que eu usei a palavra ortodoxa, né, para os mantras védicos, né? Ele não é tão rígido quanto a métrica, quanto a forma correta de falar a palavra, né? Para você ter uma ideia, esses slogans normalmente eles são os que são cantados nos bhajans, através dos instrumentos musicais, que nem eu falei, e nos kirtans. Porque normalmente as pessoas que fazem, que se agregam a uma comunidade para cantar, eles não sabem direito ainda como é a fonética, como é a métrica. Então não se pode trazer diretamente uma pessoa sem um pré-requisito, vamos usar essa expressão, né? Diretamente aos mantras védicos. Eles precisam se familiarizar com essa cultura e entender a fonética, apurar o ouvido, né, de como pronunciar corretamente, para então sim entrar nas questões dos mantras védicos em si, que são mais rígidos a pronúncia e a forma em que eles são colocados. Não Muito sei se bem, ficou claro. eu acho que sim. Vamos falar sobre o mantra do encerramento. Vamos encerrar com qual mantra?
E Então por vamos quê? encerrar. Oi? E por que tu escolheu esse? Ah, tá. Vamos escolher o mantra da saúde, já que o planeta precisa de saúde, né? Sim. Então, vamos, quem está nos assistindo, né? Quem está nos prestigiando, em- recosta as costas, Só ajusta antes só de os colocar, desculpa ombros. te interromper, já vou fazer o encerramento da minha parte. Essa live vai ficar salva no canal. Quem quer assistir depois, pode procurar no perfil João Antunes Yoga, nos conversas, que vai estar salvo lá para te ouvir desde o começo, ou compartilhar com alguém que queira ouvir. Tá Muito contigo bem. então, Tá Govinda. bom. Saúde. Então vamos lá. O mantra da saúde. São palavrinhas curtas e bem simples. Hari Om. Hari Om. Om. Hari Ai. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Hari Om. Namastê. Namastê, muito Hari Om a grato. todos nós. Hariom para todos nós. Muito grato mesmo. Certamente nós teremos oportunidade de voltar, talvez desenvolvendo até mais esse assunto dos mantras, né? Tem bastante coisa para a gente conversar e praticar aqui. Vamos deixar marcado já, vamos deixar convidado, combinado para a gente se reunir logo ali na frente para falar de mantras. O que tu acha? Acho ótimo. Ah, então, muito Então, grato, mais muito uma grato. vez, muito obrigado pelo convite. Namastê, Espero. namastê a todos que nos acompanharam, gratidão pela companhia. Espero que tenha sido útil. Estou vendo vários namastês, João, Tony, Maristela, Todos os nossos Tânia, alunos aqui. Lauren, pessoal que nos segue o conteúdo, pessoal que já fez cursos conosco. Muito grato a todos, namastê, e utilizem esse conteúdo que está publicado no canal. Daqui a uns minutinhos, o tempo de publicar vai estar disponível. Até a próxima. Tchau.